E aí galera, tô de volta aí com mais um vídeo da minha conta Abraão Fotos Vídeos, ou você pode me procurar por Josiel Silva. Bom, a princípio vocês já devem estar me perguntando, por que ele tá com esses pães na mão? Pois é, essa é a pergunta que eu ia perguntar para você. Na sua cidade, no seu estado, que nome é dado a esse pão? Pode ser simples a pergunta, mas tem um significado legal. Veja bem, recentemente eu vim do estado de Alagoas, Maceió, na cidade de Maragogi, e eram praticamente 6h30 da manhã. Ao acordar, eu falei assim, eu vou comprar um pão para tomar café. E aí, uma determinada pessoa, ela me disse assim, ô meu filho, você não come pão dormido? Aí eu falei assim, eu comecei a rir. Aí eu perguntei pra ela, como eu não sabia o que era isso, eu fui perguntar pra ela, o que é pão dormido? Ela falou, meu filho, pão dormido é pão de ontem. Olha, eu rachei o bico, viu? Porque eu nunca vi, né, esse tipo de apelido, esse tipo de nome em estados diferentes. E foi engraçado quando ela falou pra mim. Eu fui comprar pão e tinha pão em cima da mesa, né? Mas o pão tava velho. Eu não tenho muito costume de comer pão velho, não. Pão do dia seguinte, tal, então eu não tenho costume de comer. Não que eu seja enjoada, eu que não quero mesmo, não gosto. Mas já cheguei a comer já pão de ontem, pão de anteontem. É porque o pão fresquinho, comprado no mesmo dia, é mais gostoso, é mais saboroso, né? Mas às vezes quando não tem, já cheguei a comer já pão de ontem, pão de anteontem. Mas vou falar uma coisa, pão dormido, eu nunca ouvi falar pão dormido. E aí eu perguntei pra ela, o que é pão dormido? Ela disse, meu filho, pão dormido é pão de ontem. Então tá. Como eu tô com pão francês na mão, né? É legal saber que essa receita desse pão francês chegado no Brasil foi através de brasileiros que estavam na França, Paris. Essa música instrumental que você está ouvindo é o hino nacional da França, do Paris. Já que estamos falando de pão francês, né, eu vou falar um pedacinho aqui para vocês sobre essa receita, sobre esse pão francês. Bom, a receita do pão francês hoje é a mais consumida no Brasil. Surgiu no século XX por encomenda de brasileiros que voltavam de viagem a Paris. E eles queriam reproduzir a experiência do pão de lá em terras brasileiras. Foi então aí que esses brasileiros que ali estavam, que regressaram de Paris para o Brasil, eles começaram então a desenvolver o pão, semelhante ao pão que produziam na Itália e também que produziam em Paris, na França. Até o fim do século XIX, o pão mais comum no Brasil era completamente diferente, ou seja, com o miolo e a casca bem escuro. Uma versão muito próxima ao pão italiano em termos de textura e sabor. Então, vamos lá. Para terminar o meu vídeo, para não deixar muito curto, muito comprido, quer dizer, o resultado foi a invenção de o pão francês brasileiro. Em algumas regiões do país, ele se difere de uma fonte de inspiração europeia, por poder levar um pouco de açúcar e gordura em sua composição. Nós sabemos então que em nosso território brasileiro, esse pão francês, ele tem diversos apelidos, ou seja, diversas formas que as pessoas acabaram aprendendo, se desenvolvendo e falando de forma diferente o pão francês. Aqui em São Paulo, por exemplo, na capital, nós falamos de pão francês. Em outras cidades, dentro da capital e fora da capital de São Paulo, são outros nomes que se dá a esse pão francês. Pois bem, na capital, nós chamamos de pãozinho ou pãozinho francês. Pão massa grossa, no estado do Maranhão. O cacetinho, no Rio Grande do Sul e também na Bahia. Pão careca, no Pará. A média, na Baixada Santista. O filão, pão jacó, no estado de Sergipe. Pão aguado, na Paraíba. Pão de trigo, em Santa Catarina. Pão de sal e pão d'água ou pão carioquinha, no Ceará. Nós ainda temos outras versões. O pão de sal, a bisnaga, o filãozinho, enfim.
cada estado, cada cidade tem um nome diferente dado a esse pão francês, né? Da qual os brasileiros que estavam na França, em Paris, vieram para o Brasil e trouxeram desde então uma receita da qual deu-se o nome de um pão francês. Mas lá na cidade de Maragogi, no estado de Alagoas, Maceió, ele tem tipo um apelido, né? Um sinônimo de um apelido. É um pão, mas quando ele é de ontem, ele já não é pão francês. Ele já não é pão velho. Já não é o pão de ontem. Se chama pão dormido. Isso foi muito engraçado quando ela falou para mim: meu filho, você não come pão dormido? Como que eu vou dormir um pão dormido? Se o pão está dormido, deixa o pão dormir. Deixa o pão dormir, já que o pão está dormido. Mas ela me explicou que pão dormido é pão de ontem. Falou, galera. Até o próximo vídeo.